E aí, galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula, depois de um feriado, depois de ficar de boa, tranquilo. Agora nós vamos voltar e hoje o nosso assunto será as ideias de Darwin e Lamarck, beleza? Na última aula a gente falou de biodiversidade, de preservação, de unidades de conservação aqui no Brasil. E agora nós vamos falar um pouquinho de Darwin e Lamarck, beleza? Vamos começar falando de Lamarck. Eu sei que esse assunto nós trabalhamos um pouquinho no 8º ano também. Sobre Lamarck, nós vamos apresentar dois pontos principais que diz respeito à sua teoria. Lembrando que esses cientistas, tanto Darwin quanto Lamarck, são da linha da ciência que fala sobre a evolução das espécies, certo? Só um recadinho, hein? Não podemos dizer que uma espécie é mais evoluída que a outra. As espécies possuem níveis de complexidade, certo? Uma espécie pode ser mais complexa do que a outra, ter mais características, mais funções, mas não podemos dizer que uma é mais evoluída do que a outra, certo? Lamarck, ele fala sobre a lei do uso e desuso e lei da transmissão dos caracteres adquiridos. Lei do uso e desuso. Se um órgão, se uma parte de determinado animal, determinado organismo, ela é usada, essa parte desenvolve. Se ela não é usada, essa parte atrofia. O exemplo clássico, né? Clichê que a gente tem da lei do uso e desuso é o pescoço da girafa, que segundo Lamarck, por possuir um hábito alimentar, né, de comer folhas e ter que esticar o pescoço para alcançar as galhas, as folhas nas copas das árvores, esse uso fez com que o pescoço da girafa, o quê? Crescesse, aumentasse. Então, usou, desenvolveu. Não usou, atrofiou. Por exemplo, as serpentes possuíam pés. Hoje não possui, porque não era vantajoso, não foi usado. Então, o órgão foi sendo atrofiado. Galera, eu vou explicar hoje só a lei. Lei do uso e desuso e da transmissão dos caracteres adquiridos. Depois a gente vai gravar outra aula para tratar desses casos particulares de cada lei, certo? A lei da transmissão dos caracteres adquiridos. Por exemplo, se um animal, vamos dar um exemplo aí vamos pôr aí um gato. Se um gato perde seu rabo e tem um filho, tem um filhotinho, esse gato nasceria sem rabo. Entenderam a lógica aí da lei da transmissão dos caracteres adquiridos? Se um ser humano é fortão, faz academia, segundo Lamarck, se o filho dele nasce, ele também adquiria essa característica e seria o quê? Forte. Nós sabemos que a transmissão das características não ocorre desta maneira. Hoje a gente sabe que existe o gene, né? Existe o DNA, que a gente também já estudou um pouco, certo? E para finalizar, nós vamos falar de um grande expoente, de um grande nome da biologia, que foi Charles Darwin. Charles Darwin, ele falou da teoria da seleção natural, aonde os mais adaptados, os que conseguem se adaptar ao ambiente, eles vão conseguir sobreviver. E que a natureza, as pressões que a natureza exerce, as pressões seletivas, elas atuam sobre os organismos, modificando algumas características. Exemplo, ele deu dos tentilhões, que é uma ave. Esses tentilhões, ao longo da história evolutiva da espécie, eles tiveram seus bicos transformados de acordo com o hábito alimentar, de acordo com a semente. Se a semente é mais dura ou se a semente é mais maleável. Então,
os tentilhões tiveram seus bicos mudados ao longo do tempo. Isso é um exemplo aí da teoria da seleção natural. A nossa espécie, a espécie Homo sapiens, também teve mudanças. Antes o andar era quadrúpede, havia pelos demais pelo corpo, o nosso volume do cérebro e do crânio eram bem grandes e devido às pressões seletivas do meio ambiente, essas mudanças foram sendo feitas, digamos assim. Então, Darwin ele viajou por vários lugares, na ilha de Galápagos, que fica aqui no continente sul-americano. Então, ele impressionou com essa biodiversidade, com esses animais, e propôs essa teoria da seleção natural, que é os organismos mais adaptados vão conseguir sobreviver, certo? Galera, isso é uma aula bem rápida, em linhas gerais, para a gente poder entender, em síntese, em resumo, o que esses dois grandes cientistas quiseram falar. Lembrando que o Wallace, ele disse praticamente a mesma coisa de Darwin, só que Darwin escreveu antes, lembrando que a ciência antigamente demorava a questão da publicação, não era tão imediato como hoje, mas o pioneirismo da seleção natural é de Darwin, mas o Wallace também teve a mesma linha de raciocínio, beleza? Então, galera, um grande abraço, espero que vocês tenham compreendido aí. Lembrando que isso é uma coisa bem básica, isso a gente pode explorar mais depois, tá bom? Um grande abraço.